Bom, agora daremos início à terceira parte da nossa aula de fisiologia renal, dando continuidade ao que já foi estudado nas outras aulas. Bom, como se dá então o transporte de sódio e cloreto através do nosso organismo, né? Então, se nós observarmos, o sódio ele é o principal colaborador para a manutenção da osmolaridade do líquido extracelular, uma vez que é para onde a água se move acompanhando os níveis de sódio. Então, a osmolaridade, né, é direcionada principalmente pelo sódio, em função da grande diferença dos íons sódios entre o meio intra e extracelular. Para manter isso de forma equilibrada, nós vamos ter uma dependência, então, da nossa dieta diária, né, que em média é em torno de 120 milimol por dia. Desses 120 milimol, nós absorvemos 110, né? Perdemos parte desses 110 através das glândulas sudoríparas, né? Em torno de 10 a 15 milimol por dia, e em torno de 100 milimol pela urina, né? Então, essa manutenção, né, de quanto que é excretado pelo suor e quanto é pela urina, vai garantir que, apesar da nossa ingestão diária, nós mantenhamos equilibradas as nossas concentrações de sódio dentro do organismo. Obviamente que se a minha dieta aumenta, a minha excreção urinária também vai aumentar. Se, por algum motivo, eu tiver feito mais atividade física e perca mais sódio através do suor, eu vou excretar menos sódio através da urina. E assim mantendo, então, o nosso equilíbrio. Tá? É importante ressaltar que o sódio, por ser um íon de pequenas dimensões, ele passa facilmente pelo filtrado. Então, a grande quantidade de sódio é filtrado no néfron, certo? E de 100% do que é filtrado, apenas aproximadamente 0,4% dele acaba sendo perdido na urina. O restante vai sendo reabsorvido a partir da passagem do filtrado pelos túbulos renais, e de modo que ele vai sendo reabsorvido e recuperado pelo organismo do filtrado, evitando a perda. Essa concentração aproximada de 0,4 aqui, ela pode ser aumentada ou diminuída, dependendo da necessidade, em função de regulação hormonal dessa função. Para esse processo de reabsorção do sódio, temos vários tipos de mecanismos envolvendo, por exemplo, transporte ativo secundário, como por exemplo a bomba de sódio e glicose, transporte ativo primário e entre outros transportes, né? Então, vários tipos de mecanismos de transporte de sódio fazem com que ele seja reabsorvido, sendo ele componente para absorção de outras substâncias, ou para ser trocado com substâncias que precisam ser excretadas, ou para ou com regulação hormonal, quando eu preciso reabsorver mais sódio do que o corpo precisaria normalmente. Da mesma forma que acontece para o sódio, acontece também para o cloreto, uma vez que ele é o íon que se contrapõe ao sódio em termos de cargas, né, para manter equilibrada a quantidade de cargas positivas e negativas no meio extracelular. Então, o cloreto ele também é reabsorvido por vários tipos de mecanismo, tanto via espaço intersticial, como transporte transcelular, paracelular, certo? E sendo reabsorvido aí à medida que ele vai passando pelos néfrons, de maneira muito parecida com o que acontece com o sódio. Esse processo de regular como que o sólido vai ser reabsorvido e transportado de volta do filtrado glomerular para o sangue novamente, ele depende de três fatores importantes. Primeiro, é que mudanças na reabsorção do cloreto de sódio no túbulo contorcido proximal gera aí um balanço túbulo-glomerular, de forma que a reabsorção aumenta proporcionalmente ao aumento da filtração. Ou seja, quanto mais sódio eu filtrar, mais sódio eu vou reabsorver. Ainda, nesse aspecto,
né, temos ainda uma regulação via o volume efetivo circulante, que se dá por aumentar ou diminuir a reabsorção de sódio via eixo renina-angiotensina, aldosterona, sistema nervoso autônomo simpático, hormônio antidiurético e peptídeo natriurético atrial. Todos esses mecanismos, então, acabam por regular o volume efetivo circulante em função de aumentar ou diminuir a reabsorção de sódio. Então, se o volume de circulante diminuiu, eu aumento a reabsorção de sódio, promovendo assim a atração de água para dentro dos vasos sanguíneos, restabelecendo o volume efetivo circulante. Um outro fator seriam fatores natriuréticos humorais, como, por exemplo, a presença das bradicininas e as prostaglandinas, dopamina, etc. Certo? Esses mecanismos, eles diminuem a reabsorção de sódio e fazem, então, com que o sódio seja excretado através da urina. Então, esses três fatores são os fatores principais no sentido de regulação da excreção ou não do sódio através da urina. Um outro componente importante de ser avaliado, que diz respeito à capacidade de excreção renal, é a ureia. Como nós colocamos anteriormente, a ureia é um dos componentes que existem de maior concentração na urina. E uma boa capacidade de excreção da ureia é um indicativo importante de que o rim está funcionando bem, né? Então, daquilo que é filtrado, né, do 100% filtrado pelo glomérulo, 50% sobra ao passar pelo tubo contorcido proximal, ou seja, há uma reabsorção de 50%. Depois, acontece uma secreção tubular de em torno de 60% do total filtrado, totalizando aí cerca de 110% do que foi filtrado originalmente. Desses 110%, 70% são reabsorvidos no tubo coletor, fazendo com que haja uma excreção de 40% de toda a ureia que foi filtrada. Então, se a ureia está sendo bem excretada, nessa média de 40%, é um indicativo de que o rim está funcionando bem. Por isso, a dosagem de ureia no sangue é um marcador da função renal. Ou seja, se a minha ureia está em concentrações consideradas normais no sangue, é porque o rim está funcionando bem e não deixando essa ureia se acumular em nosso organismo. Uma outra molécula importante de ser observada é a glicose. A glicose, a princípio, ela não deve ser excretada através da urina. Então, de 100% do que é filtrado, 98% é absorvido aqui no tubo contorcido proximal e os 2% que sobram, a passar pelo restante dos túbulos, são reabsorvidos, de forma que 0% do que foi filtrado é perdido. No entanto, se a concentração no plasma de glicose for maior do que 200 mg por decilitro, o rim então começa a excretar a glicose na urina, né? Que é o caso que aparece no diabetes, né? O paciente diabético, ele tem glicose sendo excretada na urina a partir do momento que ela passa de 200 mg por decilitro no sangue. Certo? Mas há um limite do quanto ele consegue excretar. Por isso que às vezes encontramos pacientes com valores extremamente elevados de glicose sanguínea, uma vez que o rim não consegue excretar todo o excedente que o corpo pode acumular no caso de um paciente portador de diabetes. Bom, o manejo do cálcio. O cálcio é um íon diferente dos outros, né? Ele tem uma ligação a proteínas plasmáticas e uma complexação muito grande a outros ânions, uma vez que o cálcio, apesar de ser um íon, ele não é muito solúvel em água, então ele tende a se complexar com outros componentes. Dessa forma, cerca de 40% do cálcio corporal está ligado à albumina, consequentemente ele não é filtrável. Os outros 60% restantes, 15% deles estão associados a ânions e é só apenas aí o restante ficaria então livre para poder
realizar suas funções e estarem disponíveis para ligação e podendo ser excretado do organismo. No que diz respeito, então, ao manejo do cálcio, 2 hormônios são importantes nesse processo. O primeiro é o hormônio da paratireoide, que junto com a vitamina D estimulam a reabsorção do cálcio. Então, o cálcio que é filtrado pelo túbulo renal é reabsorvido em quase sua totalidade, acontecendo uma perda muito pequena na presença do hormônio da paratireoide. Isso está presente sempre quando os níveis de cálcio estão mais baixos, restabelecendo assim a sua concentração em função da liberação do hormônio da paratireoide. No entanto, quando os níveis de cálcio se elevam, a tireoide libera um hormônio chamado calcitonina, que retira cálcio do sangue, que estimula então a deposição do cálcio a nível de ossos, né? E aumentando então assim a nossa massa óssea por essa deposição desses cálcios no formato de hidroxapatita, né? Também age, de certa forma, inibindo a reabsorção do íon cálcio e aumentando então um pouco a excreção desse cálcio através da urina. É interessante ressaltar também, ainda com relação ao cálcio, que nós temos receptores na membrana das células tubulares que são inibidos pela própria concentração de cálcio. Então, quando os níveis de cálcio estão mais elevados, esses receptores, então, são estimulados, inibindo, assim, a reabsorção do cálcio pelos mecanismos de transporte do cálcio para recuperar cálcio do meio do filtrado glomerular para as células e assim sucessivamente. Então, esse receptor sensível ao cálcio, ele é importante para inibir a reabsorção do cálcio quando o nível de cálcio está alto dentro do nosso organismo. Um outro íon também importante de ser ressaltado é o magnésio. O magnésio é um íon da mesma família do cálcio, então ele tem comportamento muito parecido, certo? Nós excretamos apenas cerca de 5% do que foi filtrado através do rim e o hormônio da paratireoide também estimula a reabsorção do magnésio. Outra coisa é que o mesmo receptor que é sensível ao cálcio também inibe a reabsorção do magnésio e também pode ser estimulado pelo magnésio, esse receptor. Então, ele não é estimulado apenas pelo cálcio, mas podemos pensar o seguinte: se eu tenho muito cálcio no meu organismo, eu paro de reabsorver também o magnésio. Então, eu posso ter perda de magnésio em função do excesso de cálcio. E vice-versa, pode acontecer a mesma coisa. Ou seja, se eu tiver muito magnésio, eu vou inibir esse receptor sensível ao cálcio, que vai ser agora inibido pelo magnésio, não pelo cálcio. E eu posso ter perda de cálcio em função do excesso de magnésio. Então, acaba que interfere na reabsorção do outro por terem características físicas parecidas. Um outro íon importante é o potássio. O potássio é um íon que tem uma concentração baixa no líquido extracelular e normalmente ele é perdido com troca com o sódio. Então, quando eu preciso reabsorver sódio, eu perco parte do meu potássio, certo? Mas ele é muito importante em algumas funções dentro da célula e esse equilíbrio entre o meio interno e externo é importante para garantir as diferenças de potenciais que vão fazer os potenciais de ação e repouso das membranas, né? Então, há necessidade de uma manutenção desse equilíbrio. Esse equilíbrio ele é variável e depende da nossa ingestão desse potássio. Alguns hormônios interferem nessa manutenção do equilíbrio do potássio na sua concentração intracelular. Dentre eles, podemos destacar a aldosterona, a epinefrina e a insulina. Esses hormônios, eles acabam provocando modificações no meio intracelular que ativam a bomba de sódio e potássio, fazendo com que o sódio seja retirado da célula e o potássio seja colocado para dentro da célula, fazendo então uma elevação da concentração intracelular de potássio, restabelecendo o potássio sempre às suas concentrações normais,
quando da presença desses hormônios nas células. Vale ressaltar que, como vimos no mecanismo ácido-base, a acidose ela interfere, né, na captação de potássio. Então, em diminuição do pH do plasma, aumenta-se a concentração intracelular de H+, e essa concentração aumentada estimula a saída de potássio da célula e inibe a bomba de sódio e potássio, fazendo com que a concentração intracelular de potássio pode ser diminuída consideravelmente, além de inibir a recaptação dessa reabsorção, tanto pela bomba de sódio e potássio, como a bomba de sódio, potássio e cloreto. Bom, nessa imagem, podemos observar que, como o sódio ele tem uma concentração extracelular muito baixa, né, há uma preocupação grande em que não haja perda de sódio quando a concentração do sódio está baixo, né, na dieta. Então, se eu faço uma ingestão pequena de potássio, eu perco muito pouco potássio no meu filtrado. Se, por outro lado, eu tiver uma dieta alta de potássio, variando entre 20% a 180% maior, né, do que o que deveria, eu então tenho uma secreção de potássio no tubo contorcido distal, aumentando assim de maneira significativa a excreção de potássio na urina. Uma vez que eu não devo deixar a concentração de potássio ficar elevada no meio extracelular, porque ele pode interferir na capacidade da realização dos potenciais de membrana e dificultar o restabelecimento das concentrações aos seus valores normais, por exemplo, na hora do potencial de ação voltar para o potencial de repouso e vice-versa. Com base nisso, nós podemos concluir que a necessidade da manutenção do nosso equilíbrio hídrico é bastante significativa. Com um indivíduo bem hidratado, nós temos nossas funções fisiológicas normais e um bom desenvolvimento esportivo. No entanto, se ele estiver minimamente desidratado, eu já posso ter um comprometimento na regulação da temperatura corporal, uma vez que eu posso não conseguir mais eliminar todo o suor que eu precisaria eliminar, uma vez que eu já estou desidratado, né? Isso já comprometeria a minha performance esportiva, né? Se eu tiver significativamente desidratado, aí a termorregulação vai ser prejudicada severamente e o meu desempenho esportivo é grandemente afetado. E se eu estiver muito desidratado, aí eu entro em um risco de colapso, em que eu posso até entrar em coma por desidratação. Como já foi citado anteriormente, né, a composição da nossa urina é bastante variável, dependendo da hora do dia, da hidratação do organismo naquele momento e da ingestão ou não de determinados componentes. Então, nós temos uma variação muito complexa dessa urina, o que dificulta que a análise da presença de alguns componentes em termos de concentração normais. Não dá para estabelecer, né, quanto de determinado componente é o normal de estar presente na urina. O que nós estabelecemos é aqueles componentes que não devem estar na urina e que de repente podem aparecer. De certa forma, ou apesar disso, né, há uma regulação da excreção de substâncias pela urina. Muitas substâncias têm uma excreção controlada por fatores diversos, como por exemplo hormônios, né? Como por exemplo a aldosterona, que regula a quantidade de sódio a ser excretado de acordo com a quantidade de aldosterona liberada pelo organismo, diminuindo, né? Quanto mais aldosterona eu tiver, menos sódio eu vou ter na urina. Para regular, então, a produção da urina, né, nós temos que ter sensores que vão detectar o volume de líquido circulante, a osmolaridade plasmática, etc., certo? E, com isso, provocar, através de vias eferentes, respostas que vão estimular, por exemplo, o eixo renina-angiotensina-aldosterona, o sistema nervoso autônomo simpático,
a arginina vasopressina, né, e o peptídeo natriurético atrial. Dessa forma, né, eu vou regular o volume de líquido extracelular, aumentando ou diminuindo, né, o fluxo, né, de água e eletrólise para a excreção da urina a longo prazo, aumentando ou diminuindo a excreção de sódio e, consequentemente, interferindo na excreção renal dessa água. Para melhor exemplificar isso, né, a partir de uma redução do volume circulante, certo? Sensores espalhados pelo organismo vão provocar respostas que vão levar à mudança na hemodinâmica e no transporte tubular, diminuindo a excreção do sódio e, consequentemente, retendo água, fazendo com que haja um aumento do volume circulante, corrigindo a perda que foi percebida inicialmente. Então, dando estímulo, por exemplo, para a sede, dando estímulo no sentido de reabsorção de sódio e, consequentemente, atraindo água para dentro dos vasos sanguíneos, restabelecendo o volume efetivo circulante ao seu valor normal. Aqui, nesse caso, pegando um detalhe daquela resposta, a partir de uma diminuição do volume efetivo circulante, o rim produz renina, a renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, os pulmões transformam a angiotensina 1 em angiotensina 2, essa angiotensina 2 age sobre a adrenal, provocando a secreção de aldosterona, que age sobre os rins, levando a uma diminuição da excreção do sódio e também da excreção de água. Ao mesmo tempo, essa angiotensina age diretamente sobre os rins, provocando mudanças no diâmetro dos vasos e também sobre o hipotálamo, provocando sede e a liberação do hormônio antidiurético, que também vai contribuir para a diminuição da excreção de água, restabelecendo assim o volume efetivo circulante em nosso organismo. Bom, o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina, é produzido lá pelo hipotálamo, né, numa região onde os corpos celulares dos neurônios ficam nesse núcleo paraventricular do hipotálamo e a sua porção excretora fica na neurohipófise, liberando então essa vasopressina. Então, estímulos, né, através de osmoreceptores estimulam então esses neurônios a secretarem a vasopressina. Esse hormônio, então, vai atuar tanto provocando vasoconstrição, diminuindo o calibre dos vasos e elevando a pressão arterial, e, ao mesmo tempo, faz com que haja a reabsorção de água do filtrado, né, na concentração da urina dentro do tubo coletor. Então, nessa figura, nós podemos visualizar que a diminuição do volume efetivo circulante associado a uma diminuição da pressão arterial acabam por provocar, né, via os receptores de pressão e via a produção de angiotensina 2, a estimulação dos osmoreceptores para a sensação de sede e também para a secreção da vasopressina. Dessa forma, essa vasopressina vai atuar sobre o rim, diminuindo a excreção de água na urina, concentrando a urina, fazendo com que essa urina seja produzida numa concentração maior, aumentando o consumo de água em função do estímulo da sede, que foi provocado anteriormente, e essas duas sensações em conjunto acabam aumentando a água livre, que vai restabelecer a osmolaridade, a pressão arterial e o volume efetivo circulante. Então, a liberação da vasopressina, além da concentração dos vasos, que já automaticamente eleva a pressão arterial, leva também a uma diminuição da excreção de água na urina, aumentando assim a pressão osmótica e fazendo com que a
a pressão volte ao seu valor normal e que nós tenhamos a recuperação de volume efetivo circulante em nosso organismo. Bom, com base então nos slides demonstrados anteriormente, acredito que conseguimos atingir os objetivos descritos para a nossa aula, que seria então descrever as características da água e dos líquidos corporais, definir as principais funções da água, compreender como que acontece o manejo de vários rios importantes pelo sistema urinário, compreender a hidratação corporal e a produção de urina e a ação dos hormônios envolvidos na manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico pelo nosso corpo. Certo? Então, por mais era isso que tínhamos por hoje. Encerramos aqui a nossa aula e até a próxima. Obrigado.